do ponto de vista, vamos dizer, da massa brasileira, né? Da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Vamos pegar São Paulo. Qual a diferença entre 6 ou 7 mil que se juntou lá na ação liderada pelo Boulos em São Paulo, alguns dias atrás, e 40 ou 50 mil? Nenhum. As duas são absolutamente fracassadas. E a do Rio também. Aliás, o Reinaldo Azevedo, de vez em quando, ele dá uma dentro, né? Que veio da Libelu, é bom lembrar, e hoje se diz liberal. Ele fez um artigo muito interessante ontem, se não me engano, ou hoje, publicado no UOL, em que ele fala o seguinte: por que nós não estamos fazendo uma regra de 3? E aí ele pega e fala o seguinte: a população do estado do Rio é 17 milhões, a população de São Paulo é 45 ou 48 milhões. Numa regra de 3, falar que colocou 50 mil pessoas... ele diz o seguinte: se eu fosse pegar o que eles colocaram no Rio de Janeiro e projetasse numa regra de 3 para a população de São Paulo, a quantidade de gente que já foi considerada ínfima no Rio, em Copacabana, deveria ser 80 mil numa regra de 3 em São Paulo. A questão é que foi ínfima, gente. O Boulos quase que levou aquela quantidade de 7 mil pessoas sozinho. O PT só em parte foi. O PT boicotou. Há um medo do diretório municipal do PT do Boulos efetivamente engolir as lideranças, inclusive deputados estaduais, né, vereadores do PT de São Paulo. Inclusive, eles têm um temor, inclusive, do Boulos se filiar ao PT. Né? Tanto que a indicação para o Ministério criou uma comoção no PT de São Paulo violenta. Como o Boulos vai para o Ministério? Entendeu? Então, assim, foi ele que levou sozinho. O que o Bolsonaro teve por trás? O governador de São Paulo, pô. Então, ele teve um aparelho, e não vem dizer que não foi usado aparelho, pelo amor de Deus, é histórico, desde o Franco Montoro, todo mundo sabe que o governador coloca a gente na rua, direto ou indiretamente. Ele articula bancadas, as suas organizações e tudo mais, né? Sem falar da estrutura mesmo de troca de favor que um governo tem poder junto a prefeitos e tudo mais, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, tendo o governador de São Paulo e mais 7, não foi isso? Ou mais 6 governadores, ele colocou essa ninharia de 50 mil, gente. 50 mil não é nada. Não é nada. O que eu queria dizer é que nós estamos num período de descenso de lutas sociais e de articulações de massa. Qual que é a diferença do campo progressista, se eu estou falando que ambos são ínfimos, né, em termos de mobilização? São muito ruins. Qual a diferença do campo progressista com o bolsonarista? É que o bolsonarismo insiste. Enquanto o campo progressista, principalmente lulista, ele se conforma de acordo com a correlação de forças, ele dá como um dado histórico, o campo da extrema-direita empurra a correlação de forças a seu favor. Ele não para. Ele põe 18 mil, depois ele coloca 50 mil, depois ele vai criando uma onda. Posso te dizer quem fazia isso no Brasil nos anos 80? A esquerda. Era exatamente a tática da esquerda. A direita, a grande imprensa, falava uma porcaria, ele ia aumentando. Em 2013 foi isso também. De 2012 para 2013, a gente teve um monte de movimento de luta contra o aumento da tarifa de ônibus. E foi aumentando o volume. Então, assim, o que eu vejo é que todo o vigor e a tática que era da esquerda na década de 1980 e parte de 90, hoje está na mão da extrema-direita. E nós ficamos teclando, ficamos pedindo para o judiciário julgar rápido, colocar na cadeia, somos punitivistas, nós somos liberais, nós acreditamos na institucionalidade. A gente não está fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Então, eu volto a te dizer,
Eu acho que é uma brincadeira falar que 50 mil, agora sim, eles são mais fortes, grande liderança de mobilização. Mentira, gente. Pelo amor de Deus, isso é o fim da picada. Achar que a maior força política de mobilização do Brasil, 50 mil em São Paulo, pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer isso nesse momento. Porém, eles insistem e estão criando fato político e articulam em muitas frentes. E o campo progressista, desmobilizado, fica só no judiciário e no parlamento. E fica criticando no celular os governos de plantão, os partidos, tal, as lideranças. Ou seja, absolutamente desmobilizada e preguiçosa. É um campo preguiçoso contra gente que está mostrando os dentes todo dia.